a partir do 11. Judas, a partir do 11. Amém, igreja? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do primo de Balaão e pereceram na contradição do Corão. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que havia o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar. Queridos, Judas, irmão tanto de Tiago quanto de Jesus Cristo, citou atitudes de homens que pervertem o juízo de Deus, mestres que desvirtuam a palavra, abusam da graça. Isso acontecera muito na época desse escritor bíblico, e infelizmente é uma realidade dos dias atuais. E a relevância, queridos, de tudo isso são procedimentos que podem acarretar o juízo divino tão real nos evangelhos, mas desacreditado por muitos. Príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, ele declarou assim. Tiago, dê um jeito lá para nós. Charles Spurgeon, ele declarou assim: a pregação a respeito da ira divina é vista como escárnio hoje em dia. Aí ele continua: ninguém é tão infinitamente gracioso como o nosso Senhor Jesus. Porém, nenhum pregador jamais proferiu palavras tão aterradoras quanto ele. Foi ele quem falou do lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, que está lá no Evangelho de Marcos 9, versículo 44. Foi ele que disse assim: estes irão para o castigo eterno. Foi este gracioso Jesus que declarou isso. Foi ele quem contou a parábola do homem que estava no inferno, estava no Hades e ansiava por uma gota de água para refrescar a língua.
Isso é o que Charles Spurgeon citou. Mas eu, meditando, eu acrescentei aqui mais alguma coisa. Foi Jesus quem falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos. E também mencionou a casa edificada na areia, que não tem alicerce da palavra, e um dia, infelizmente, ela cai. Ela cai. E amados, pensando muito sobre tudo isso, passei a semana meditando nessa palavra, eu percebo como pastor que, se nós não tomarmos cuidado, dentro em breve nós poderemos ser uma igreja não só acometida pelo comodismo, pelo sono, pela frieza, mas também possuída por maldade, imoralidade, perversidade e uma das coisas que mais acometem os irmãos em Cristo, o orgulho, que leva à vanglória. E assim sendo, queridos, nós precisamos ou devemos fazer uma avaliação, o quanto antes, para revermos os nossos conceitos no que tange a nossa vida espiritual, no que tange a nossa real comunhão com Deus, a nossa vida como igreja de Cristo, no sentido dos relacionamentos entre irmãos. E Judas, ele trata muito sobre isso aqui. Ele trata muito de pessoas que estavam pervertendo a palavra de Deus, negociando a graça ou trocando a graça, que é o favor de Deus, por libertinagem. E domingo passado eu já citei aqui o caminho de Caim, citado por Judas. E Caim, ele perverteu a adoração. Ou seja, ele não tinha totalmente o coração limpo, nem diante de Deus, nem diante do seu irmão. E assim ele acabou matando Abel, pelo fato de Deus não ter aceitado ele, antes de não ter aceitado a sua oferta. Porque Deus falou assim para Caim: se você fizer a coisa certa, porventura não haverá aceitação para ti também. Só que ele não entendeu esta palavra de Deus num sentido de corrigir-se, e acabou matando o seu próprio irmão. E Judas trata desse caminho, e eu não vou aprofundar aqui nessa parte da palavra, até porque eu já citei domingo passado. Mas hoje eu quero tratar, em segundo lugar, do engano de Balaão. Do engano de Balaão, também citado por Judas aqui. Gente, Jesus citou em Apocalipse acerca de uma doutrina de Balaão. E Jesus está censurando isso porque Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem nos sacrifícios da idolatria e da fornicação. Então, Jesus censurou esta doutrina. O apóstolo Pedro também fez menção na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, acerca de mestres ou profetas que abandonaram o caminho correto, ou o caminho reto, e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça, que estava com o seu coração colocado só na recompensa,
só naquilo que ele iria receber de Balaque. E por essa transgressão ele foi repreendido por uma jumenta. Por uma jumenta. E Judas, queridos, ele trata do mesmo engano de Balaão, do perigo das motivações que respaldam a ganância e a cobiça por recompensas terrenas. E nós não estamos longe de ter também o nosso coração nisso. No entanto, Jesus declarou assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Se nós estivermos muito preocupados somente com aquilo que é temporal, com aquilo que é palpável, com aquilo que é recompensa, nós podemos estar também nos deixando levar pelo engano de Balaão. Balaão amou o prêmio da injustiça, ou seja, ele foi levantado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Mas em relação ao povo, queridos, Deus trocava as suas palavras, porque contra o povo de Deus não vale encantamento. Amém, igreja? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Amém, igreja? Isaías 54:17 diz assim: quem recebe essa palavra, levante a sua mão. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Quem recebe? Mas infelizmente, queridos, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo com a boca, mas de certa forma ele conseguiu amaldiçoar o povo através de um conselho. Flávio Joséfo, historiador judeu, em seu livro História dos Hebreus, ele escreveu assim, preste bem atenção. Flávio Joséfo escreveu assim: Balaque, muito irritado por ver-se desiludido em suas esperanças, despediu Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. Tendo o profeta chegado próximo do Eufrates, pediu para falar ao rei e aos príncipes dos midianitas, aos quais disse, aqui palavras de Balaão: já que desejais, ó rei, e vós midianitas, que eu atenda em alguma coisa aos vossos rogos, contra a vontade de Deus, eis tudo o que vos posso dizer. Não espereis que a raça dos israelitas pereça pelas armas, pela peste, pela carestia ou por qualquer outro acidente, pois Deus, que a tomou sob a sua proteção, a preservará de todas as desgraças. Ainda que eles sofram algum desastre, levantar-se-ão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, dar-vos-ei o meio para tanto. Aí vamos para o conselho de Balaão, a Balaque e ao povo. Balaão declarou assim, olha que coisa trágica e terrível: mandai ao seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles. Dizei-lhes que quando os virem ardendo de paixão por elas, finjam querer retirar-se, e quando rogarem que fiquem, respondam que não é possível,
a menos que eles prometam solenemente renunciar às leis de seu país e o culto ao seu Deus, para adorar os deuses dos midianitas e dos moabitas. É o único meio que tendes para fazer com que Deus se encha de cólera contra eles, dizendo essas palavras, partiu. Vocês entenderam qual foi o conselho aqui de Balaão? Junta as mulheres bonitas e mostra elas, envia elas até os israelitas, com poder de seduzir eles. E assim eles, ardendo de paixão, eles vão deixar as leis do seu Deus e vão se inclinar tanto à prostituição, à fornicação e também ludibriados, levados, seduzidos pelas mulheres moabitas, midianitas, se prostrariam diante dos deuses dos moabitas e dos midianitas. E Flávio José, ele diz assim: os israelitas infelizes, levados por sua brutal e cega paixão pelas mulheres, aceitaram as condições, abandonaram a fé de seus pais, adoraram vários deuses, ofereceram-lhes sacrifícios semelhantes aos dos midianitas e comeram de todas as iguarias. Eles se corromperam completamente, eles se deixaram seduzir, eles foram totalmente enganados. Ou seja, eles caíram na armadilha. Balaão triunfou, não conseguiu amaldiçoar com a sua boca, mas usou a sua influência, deu um conselho, e um conselho maligno. Sabe o que aconteceu? Sabe qual foi a justiça de Deus? Sabe como que Deus tratou com tudo isso? Pela fornicação e pela prostituição, Deus mandou enforcar os cabeças do povo, enviou uma praga sobre eles, de modo que 24.000 foram mortos. 24.000. Até que Finéias, um levita, atravessou com uma lança um homem chamado Zimri, israelita, e uma midianita de nome Cosbe, que estavam tendo um relacionamento sexual. E aí Finéias, ele pega uma lança e vai lá e crava e atravessa os dois no ato. Aí cessou a ira de Deus, cessou a praga. Depois disso, Deus mandou levantar 12.000 homens para pelejar e matar todos os midianitas. E sabe quem morreu também pelos filhos de Israel? O profeta chamado Balaão, que amou o prêmio da injustiça, que por interesses buscou recompensas terrenas. Diante de tudo isso, igreja, eu concluo que todos nós, nenhum está livre. Todos nós somos tentados na concupiscência dos olhos. Assim como Eva foi, quando se deparou com aquele fruto e não conseguiu se conter, desejou aquele fruto, foi tentada na concupiscência dos olhos, tomou do fruto para satisfazer a carne, foi tentada também na concupiscência da carne, ela reprovou. Gente, Davi foi tentado com Batseba, foi reprovado. Jesus foi tentado, mas Jesus não foi reprovado. Amém? Queridos, quando Jesus foi tentado na concupiscência dos olhos, Satanás mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. Qual foi a proposta? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
Gente, o que Jesus falou para Satanás? Vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Amém, igreja? Somente a Ele prestarás culto. Ou seja, quem que é digno de culto? Quem que é digno de adoração? O Deus de Israel. Quando os israelitas, seduzidos por aquilo que viram, prostituíram, fornicaram licenciosamente, eles, além de cometer a prostituição, se prostraram diante de outros deuses, idolatria. Mas o princípio é: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Jesus venceu como foi tentado na concupiscência dos olhos. Agora, eu pergunto para mim e para você: nós também estamos vencendo? Gente, nós vivemos numa sociedade totalmente corrompida pela imoralidade. E você sabe disso muito bem. Mas nós temos várias recomendações bíblicas em como proceder diante disso. Ou seja, Jesus é o exemplo maior. Jesus é o exemplo maior para todos nós. Queridos, principalmente no Brasil, No Brasil parece que a carga de imoralidade é muito maior ainda. Jesus falou aos seus discípulos: vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, nesse contexto de internet, o diabo se apresenta muito fácil diante dos olhos de todos, tentando a maioria. E assim, queridos, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos livres em Jesus, amém? Mas nós não podemos abusar da graça, porque abusar da graça é se tornar libertino. Ou seja, a pessoa tem aquela mentalidade: não, eu vou fazer isso. É tentado na concupiscência dos olhos, não consegue se conter, faz aquilo que desagrada o coração de Deus, tendo aquela mentalidade: não, Deus sempre perdoa, Deus sempre talvez joga para debaixo do tapete atitudes imorais. Só que, queridos, uma hora o juízo de Deus vem, porque não podemos abusar da graça, não podemos entrarmos nesse erro, nesse engano de Balaão. Está vigente por aí isso. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai e vivenciou por algum tempo uma vida devassa, uma vida licenciosa, uma vida libertina. E aonde ele chegou? Diante do chiqueiro, diante de porcos, desejando comer alfarroba. Queridos, os israelitas, eles foram seduzidos por mulheres, eles foram seduzidos por aquilo que eles viram. Mas, analisando e avaliando, eles agiram como touros, que o sábio trata lá em Provérbios 7. Aquele jovem que é enredado pela mulher adúltera, e a mulher toda sedutora diz: meu marido saiu, foi viajar, levou um saquetel com muito dinheiro, vai demorar alguns dias, quer entrar? Já preparei o leito, está perfumado, está do jeito. Aí o jovem, totalmente seduzido, ludibriado, sem poder conter-se, ele entra. Ele é comparado ao touro que vai ao matadouro.
que não sabe que vai levar uma marretada na cabeça e vai ser morto. A recomendação de Jesus para todos nós, para mim e para você: vigiemos e oremos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Cuide que não caia. Gente, nós na condição de igreja, nós não podemos julgar nem condenar ninguém, que nós sabemos que muitas vezes caíram em muitos erros, até no erro do adultério. Aí a gente fica sabendo de um ou outro que adulteraram, até mesmo pastores que adulteraram, e a gente chega lá e condena. Nossa, que atitude terrível, né? Gente, eu leio muito, e eu tenho um exemplo muito básico comigo, de 3 pastores. Em primeiro caiu, adulterou, foi totalmente condenado pelo segundo. O segundo também caiu, também adulterou. Aí o terceiro, que julgava também e condenava, a atitude dos 2 caiu. Porque, amados, são nas nossas fraquezas que Deus nos visita. São nas nossas fraquezas que Deus nos visita. Vigiemos e oremos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe quem falou isso? Jesus. E sabe para quem que Jesus falou isso? Para os discípulos mais próximos, para os discípulos mais de perto. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Eu preciso cuidar da minha própria vida. Eu preciso cuidar, porque eu sei quem eu sou em Deus. Davi, você não vê Davi condenando ninguém. Ele trata o tempo todo de muitos inimigos que ele teve. Mas ele, quando se trata da pessoa dele, ele vai diante de Deus. Deus, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Gente, Deus nos concede sua graça para que nós não vivamos uma vida devassa. Amém, igreja? Quem concorda comigo? Repita assim: Deus nos concede a sua graça para que não vivamos uma vida devassa. Porque quem vive uma vida devassa está comendo sacrifícios de idolatria e de imoralidade. Não sigamos de forma alguma o conselho, a doutrina, o engano do Alão. Porque, gente, é morte na certa. Terceiro e último, abordado por Judas aqui: contradição de Coré, ou de Corá. Judas tratou aqui do orgulho, amados, que leva à rebelião. Deus falou através do profeta Samuel ao rei Saul que rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como iniquidade e idolatria. Amados, nós temos que ter consciência, como igreja, que todos os rebeldes da Bíblia receberam sua devida recompensa. Todos aqueles que se levantaram contra líderes na Bíblia, qual que foi o fim deles? Geralmente a morte. Receberam a devida recompensa. Coré levantou-se veementemente contra Moisés e Arão, e o pior, queridos, não fez isso sozinho, influenciou outros, trouxe consigo Datã e Abirão. Mas não se contentaram só os 3, levantaram mais de 250 homens maiorais do povo, com incensos, incensários. E qual foi o final deles, queridos? Todos morreram.
todos morreram. E Judas, quando trata aqui da contradição ou da rebelião de Coré, ele diz assim, gente, que existem tipos de pessoas que não se submetem à liderança. Mas não para só por aí. Além de não submeter-se, se levanta contra, promovendo conteúdo. Gente, um pastor, ele disse assim: há pessoas que estão tomadas por um desrespeito generalizado para com qualquer ser ou entidade superior. Ou seja, você conhece alguém? Eu conheço muitos que não se submetem de jeito nenhum a algum tipo de liderança. Para começar, a pessoa não para em emprego nenhum. Por quê? Já tem dificuldade de sujeitar-se a ordens. Eu conheço algumas pessoas que ficam assim perambulando e vão para um lado, para o outro, porque são pessoas que não se submetem a liderança nenhuma. E isso também existe no âmbito espiritual. Há pessoas que estão tomadas por um desrespeito generalizado no que diz respeito a qualquer tipo de autoridade. E a marca desta atitude está na rejeição. Pessoas que rejeitam autoridades. E também na difamação. Porque, como eu já disse, uma coisa é você rejeitar, uma coisa é você não se submeter, outra coisa é você difamar. Outra coisa é você incendiar, é colocar lenha na fogueira, para levantar-se contra qualquer tipo de autoridade, desmoralizando e tentando descobrir de qualquer maneira faltas para lançar no rosto da autoridade. Gente, há grupos inteiros de cristãos que parecem que estão sendo infiltrados por esse sentimento. Igrejas se dividem. Ao invés de multiplicar, dividem. Igrejas que racham. E muitas vezes até mesmo um pastor que se levanta com rebeldia, sai da denominação para abrir a sua própria denominação e leva a maioria do povo. Só que o pior